Então eu fico muito feliz de ver o cinema cearense sendo múltiplo, sendo diverso, podendo ter várias representações diferentes do que é ser cearense, né? Primeiro que pra mim, assim, tá sendo maravilhoso a recepção, a relação do filme com o público, né? É um filme que as pessoas se identificam, que as pessoas se envolvem, muita gente se emociona, chora, ri. Então eu acho que é um filme que consegue, de certa forma, se comunicar com o público e chegar no público de uma maneira muito direta. E isso pra mim é uma grande novidade, assim, dentro da minha trajetória, né? Esse é já meu oitavo longa, mas é o primeiro que tem essa relação tão direta com o público, tão próxima com o público. E aí foi maravilhoso, assim, poder ver o filme chegando no olhar do outro e fazendo sentido pro outro filme, né? Teve uma bonita trajetória no circuito de festivais aqui no Brasil, exibições muito diferentes, assim, desde a exibição aqui na Mostra de São Paulo, então uma coisa num cinema com um público mais cinéfilo, mais acostumado a frequentar a sala de cinema, ou uma exibição na Mostra de Gostoso, que aí é outro lugar, o cinema a céu aberto, na beira da praia, com um público ali das cidades de Gostoso e das cidades próximas, um público que não tem acesso a cinema, não tem nenhum cinema próximo ali, e tanto o público cinéfilo, ou esse público que não tem muito contato com o cinema, o filme conseguiu se relacionar, assim. Então eu acho que é um filme que o espectador, estando com olhos, corações e mente aberta, o filme pode chegar e pode envolver e pode causar reflexões e emoções. Quem gostou, bate palma que só tá começando. Essa marca do humor, né, lá no Ceará é muito forte, é uma característica e que muitos artistas, né, trabalham com isso, inclusive artistas que saíram do Ceará para poder fazer sucesso fora de lá, que fizeram sucesso no Brasil todo. A maioria dos artistas são ligados ao humor, mas muitas vezes esse humor, como você falou, pode levar a um estereótipo que nem sempre vai ser o que me representa, assim, por um lado. Então eu fico muito feliz de ver o cinema cearense sendo múltiplo, sendo diverso, podendo ter várias representações diferentes do que é ser cearense, né? Porque a partir do momento que a gente fecha numa caixinha, eu acho que a gente está limitando muito, né? E muitas vezes o humor do Ceará é tratado dessa forma, assim, como se fosse uma coisa fechada, uma coisa que não tivesse outros desdobramentos. E eu acho que tanto o humor, quanto a arte, quanto o que é o cearense, tem que ser muito múltiplo, né? E aí é um ano muito especial do cinema cearense, assim, vai ser, sei lá, vão ser lançados no cinema, no circuito comercial, acho que 6 longas do Ceará esse ano, e isso é um recorde, assim, é um momento muito especial. E filmes que eu acho que são muito diferentes e que estão retratando o cearense, o fortalezense, o nordestino, cada um da sua maneira. E isso é muito importante para isso, para não limitar a gente, para não para a arte cearense não estar fechada numa caixinha só cumprindo a expectativa do outro. Acho que a gente está aí para também se reinventar o que é ser esse cearense, propor outras coisas. Então, mesmo que o filme parta desse humor, que é essa característica tão marcante, o filme tenta mostrar o outro lado, como você falou, assim, quando desce do palco, né, quando se fecha a cortina, quando tira a maquiagem, o que acontece com esse humorista, quais são os dramas, quais são as complexidades. Então o filme tenta também usar o humor cearense, mas também mostrar outras camadas dessa possibilidade, também do humor, mas também de como nos representar, como representar o cearense no cinema, né? Esse é o casal mais estranho que eu já vi aqui. E eu já vi muito casal estranho por aqui. Ela é minha filha. Eu acho que o filme, a gente pode dizer assim, que tem 2 grandes temas, né? E que eu me relaciono muito intimamente com esses temas. Que um é a paternidade, e aí o filme é muito instigado pelo nascimento da minha filha, mas também pela morte do meu pai. Então essa possibilidade da paternidade, tanto como ausência, mas também como presença. E essa questão do humor, eu tenho uma relação pessoal
por conta do Paulo Diógenes, né, que é um humorista muito importante lá no Ceará, um dos percussores desse tipo de humor, com a personagem da Raimundinha. E pelo fato de eu ser primo dele, não que a gente fosse próximo, né? São idades muito diferentes, mas eu sempre acabei sabendo de fofocas, de bastidores, de coisas que aconteciam na vida dele pessoal, da relação dele com a família, das dificuldades da profissão, da relação dele com drogas que ele teve. Então, assim, sempre chegou pra mim coisas que estavam fora ali do palco. E eu acho que foi isso que me instigou a trazer isso pro cinema. E aí eu hoje olhando, né, pra Raimundinha e pro Paulo Diógenes, eu percebo que o próprio Paulo Diógenes sempre fez questão de levar esse outro lado também para suas apresentações, assim. Eram apresentações de um humor bem escrachado e tal, mas no final ele sempre tirava a maquiagem, tirava a peruca, tirava o figurino, tocava uma música muito emocionante, que o nome é O Amor do Palhaço, e era um momento de muita emoção do filme, que ele fazia questão de mostrar esse lado triste também, né? É até um clichê, né? O palhaço triste, mas que é um clichê porque talvez seja verdade, né? Deve ser muito difícil trabalhar fazendo os outros rirem, quando na vida pessoal desse artista talvez falte motivos pra rir, né? Tu é ator, mano? Já fui. Já foi. O ator nunca deixa de ser ator. É um filme muito focado no roteiro, na dramaturgia, e isso leva a ser muito focado no elenco, né? No trabalho dos atores e das atrizes. E lá no Ceará não falta talento para isso. Então, assim, tem muita gente lá que eu gostaria de trabalhar, e aí nesse filme aqui foi uma mistura de formas diferentes de chegar no projeto, né? Teve o Demick, que o roteiro já foi escrito pensando nele, que é isso, que já é um cara que tem muita experiência, que já tinha trabalhado comigo em outros filmes. Então ele foi isso, assim, o roteiro já foi escrito pensando nele. Teve a Liz, que faz a outra protagonista, a Joana. No caso dela foi um casting que a gente fez, e ela foi passando em vários desses castings, desses testes, até chegar nela. E aí era uma pessoa que não tinha nenhuma experiência com cinema, já tinha feito teatro no colégio, mas não tinha nem muita noção do que era fazer cinema. E isso eu acho que contaminou todo o processo, porque aí eu acho que todo o processo foi muito pensado nessa pessoa que estava vivendo isso pela primeira vez, desde a escolha da equipe, até do tempo, de como filmar, da data, tudo foi muito pensado para ser um processo carinhoso e humano com essa pessoa que estava vivendo isso pela primeira vez. Aí teve o Jesuíta, que foi outro processo, é um cara que eu já tinha trabalhado antes num curta do Leonardo Moura Mateus, eu fazendo som e ele atuando, e ali eu já vi o tanto que o cara era muito talentoso e muito dedicado, e também gente boa, uma pessoa massa de convivência. E aí ele viu um filme anterior meu, que é o Inferninho, um filme que eu dirigi junto com o Guto Parente, e quando ele viu o Inferninho, ele entrou em contato dizendo: ó, amei o filme, e num próximo aí, se tiver um papel pra mim, é só me chamar. E aí eu peguei isso e levei a sério. E aí quando a gente tava começando a produzir A Filha do Palhaço, eu procurei ele fazendo esse convite, e aí ele aceitou, e foi de uma generosidade gigante, porque é um cara que estava fazendo sucesso nacionalmente, com novela, série, filme, teatro, e topou voltar lá para Fortaleza, onde ele tinha começado, com um papel secundário, um coadjuvante, mas que tem sua grande importância, e de uma generosidade gigante com todo mundo, e uma entrega. Então foi muito massa. Aí tem a Ana Luísa Rios, que era uma atriz lá do Ceará que eu admiro muito, que eu já tinha trabalhado com ela, já nos 2 ou 3 filmes, e era uma personagem muito difícil também, que tinha poucas cenas, são 2 ou 3 cenas, pouco tempo de tela, mas com uma importância dentro da dramaturgia, dentro da narrativa do filme gigante. Então tinha que ser alguém que fosse muito bom, que pudesse chegar, marcar, mas ao mesmo tempo não levar o personagem para caminhos que a gente não queria. Então tinha que ser uma grande atriz para fazer esse personagem. E aí a gente convidou ela. Teve a Jupira Carvalho, que foi uma pessoa que eu, por um acaso, no meio da pandemia, naquela época que a gente ouvia e via muita live, muita entrevista, eu acabei vendo uma conversa dela e
pensei, putz, gostaria muito de trabalhar com essa atriz. E aí, quando a gente estava fazendo o filme, eu chamei ela. O filme também tem muitas participações de pessoas que trabalham com humor lá no Ceará, fazendo personagens diversos. Tem a Patrícia Nassi, que é uma pessoa que trabalha com stand-up lá. Tem o Davi Santos, que é um cara que é palhaço e que ele faz uma participação no filme. Tem a Valéria Vitoriano, que é uma deusa lá em Fortaleza, que faz a Rocicléia, um personagem importantíssimo, que a gente chamou para fazer um personagem de uma freira. Então, foi um filme que tentou juntar um bocado de gente que trabalhava com humor lá no Ceará. Tem a Patrícia Downsos, que vem das Travestidas, que é um grupo de teatro também que trabalha com outro tipo de humor, mas que não deixa de ser com humor. Então é isso, assim, cada pessoa surgiu no filme de uma forma diferente, mas o filme tentando agregar o máximo de gente possível, assim. Você é tão careta quanto os outros pais. Ah, você notou? Eu tô me esforçando, viu?